A paz do Senhor, gente, eu sou Angelita. Oi, gente, paz do Senhor, eu sou a Bel. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico sobre a fidelidade de Deus. Porque quantas vezes nós perguntamos, passando por momentos difíceis, aonde Deus está? Senhor, o Senhor falou, o Senhor não cumpriu. Cadê Deus? Deus é fiel mesmo? Vamos descobrir, amém? Então permaneça conosco até o final. Bel, é de conhecimento de todos que nós, os seres humanos, não conseguimos manter a nossa fidelidade, nem conosco, nem com os nossos irmãos, quem dirá com Deus. Mas Deus cobra de nós essa fidelidade, porque Ele é fiel e nós precisamos ser iguais a Ele. Nós temos base bíblica para isso? Sim, a gente não consegue ser fiel o tempo todo porque é da nossa carne. Nós somos influenciados, a gente recebe influências, informações, influências externas, tem os nossos pensamentos, tem as coisas, os sofismas que o diabo coloca na nossa mente pra gente ficar transitando no mundo espiritual. Tô no mundo, tô na igreja, tô no mundo, tô na igreja, não ficar firme, ou como diz, em Apocalipse 3, ou você é quente ou você é frio, morno, vomitar-te-ei. Então a gente precisa ser inabalável, A gente precisa ficar firme na fé. Só que muitas vezes a gente não consegue ser fiel, como você diz. Só que aí Paulo, trazendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então Deus, ele não é fiel na dependência da nossa fidelidade. Ele é fiel porque ele é fiel, é o seu atributo ser fiel, independente do homem ser fiel ou não. Ele não consegue mudar a sua natureza, isso é dele. Ele é fiel, independente das circunstâncias, independente se nós somos infiéis, se nós somos fiéis, infiéis, enfim, Deus permanece fiel, porque é dele. Ele requer de nós também essa fidelidade. Só que a gente não consegue ser fiel o tempo todo, mas o máximo de tempo que a gente conseguir ser fiel, ser quente no evangelho, na palavra, ótimo pra gente. Só que infelizmente é do homem ter essa instabilidade espiritual, essa montanha russa. Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô legal. O dia que eu não tô legal, eu não sou muito fiel a Deus, eu não leio a palavra, eu não oro, eu não jejuo, não me consagro, Então Deus pede essa fidelidade. É uma coisa que a gente precisa buscar. Assim como o fruto do Espírito Santo, assim como a armadura de Deus. A gente precisa buscar a fidelidade. Então a gente só vai ser fiel quando as coisas são boas nas nossas vidas. Quando você tá bem, você é fiel. Quando você não tá bem, você é fiel. É difícil isso. Hoje acho que pra gente ler mais uma passagem bíblica pra ver realmente o tanto que Deus quer que a gente fique firme na fé, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que Deus prometeu pra nós? A nossa vida eterna. Sim. Só que ele não disse assim, você já vai ter a vida eterna independente do que você faça. A gente precisa merecer essa vida eterna. Ele deu a oportunidade de irmos pro céu. Sim. E nessa caminhada que a gente tem que permanecer firme. Muitas vezes a gente fica que nem bambu, Vai pra lá, vem pra cá, pelas influências, pelas circunstâncias, ou por alguma coisa que aconteceu na sua família, por um ente querido que ficou doente, por uma separação, enfim, N coisas podem atingir a nossa fidelidade. Por nossa zona de conforto, que é difícil sair, Exatamente. Do nosso conforto. E a gente só cresce quando a gente sai dessa zona de conforto. Sim. E o autor da carta de Hebreus diz, essa promessa, essa eternidade que Deus nos prometeu, só que a gente precisa não vacilar. A gente precisa ser inabalável nos caminhos do Senhor. A gente precisa ficar firme. Então, quando nós falamos de fidelidade de Deus, não é fidelidade dele somente nos bens nessa terra. Porque sim, o Senhor fala que nós somos dignos, nós podemos viver o melhor dessa terra, Só que a principal promessa é salvação, a salvação da nossa alma. E hoje em dia é difícil a gente encontrar uma igreja, encontrar pessoas que pregam salvação. Porque é importante, Deus nos dá alimento, como em Mateus fala, Deus nos dá vestimenta, Deus pode nos dar o melhor. Mas nós também precisamos passar por provações. Isso é passageiro, tudo isso daqui vai acabar.
Mas o importante mesmo é a salvação, é nós entrarmos no reino de Deus. Você falando isso me remete à passagem de Pedro, quando Deus diz: você não vai mais ser pescador de peixes, né? Você vai ser pescador de homens. Na hora, Pedro deixa suas redes e segue, assim como Levi, Mateus, né? Deixou tudo e foi embora. Foi seguir Jesus Cristo. Só que teve essa oscilação de Pedro. Ele disse que amava, que não abandonaria Jesus, então ele não foi fiel o tempo todo. Ele, na mente dele, vou ser fiel, vou contigo até o final. Só que chegou no momento da aprovação... Ele falava pra Jesus, né? Muitas vezes ele falava, não, comigo não. Nunca vou te abandonar. Só que no momento da aprovação, o que aconteceu? Ele se viu assim, não, vou me matar também. Só que ele não foi totalmente embora, ele ficou ali nos arredores, vendo tudo o que tinha acontecido. E aí chegou o momento que depois da ressurreição de Jesus, que Pedro realmente se converteu. Sim. Que ele se converteu e aí sim ele começou a ser realmente fiel. Então isso acontece com a gente. Há momentos dessa oscilação nossa. Nós somos como Pedro muitas vezes. A gente oscila, só que a gente tem que buscar a constância. Essa constância a gente tem que tentar buscar ao máximo, essa fidelidade. Porque Deus é fiel conosco. Independente das nossas atitudes, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele prometeu desde o princípio, desde a queda de Adão, Ele prometeu Jesus Cristo. Ele já vinha nessa passagem, né? Ó, o Cordeiro virá e salvará todo mundo, né? Então a gente precisa continuar sendo fiel. Jesus falou para eles, ficai em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. No começo era muita gente. Eram muitas pessoas que ficaram em Jerusalém orando. Aí um foi indo, outro foi se dispersando e foi indo embora, até que ficou 120. E esses foram que receberam a promessa do Consolador, e a partir daí que realmente houve a conversão. E foi daí que Pedro, a pregação de Pedro, ele ganhou várias almas, mais de 3.000 almas, né, nessa pregação. Então, ficai firme em Jerusalém, ficai orando, né, permaneça-se firme em Deus. Pode estar demorando? Demora, foram 40 dias orando, 40 dias buscando, mas veio e permanece até hoje conosco. Mais de 2.000 anos de promessa sendo cumprida sobre nossas vidas, que é o Espírito Santo, o Consolador com a gente. Virou um jargão, né, hoje em dia. Deus é fiel, Deus é fiel. É. Só que quando a gente perde um emprego, Deus continua sendo fiel para nós? Deus não é fiel, não. Numa separação, Deus continua sendo fiel para nós? Onde Deus não viu isso? Numa traição, Deus continua sendo fiel para nós? É. Aí que tá. Deus é fiel independente da circunstância. E muitas coisas acontecem por escolha nossa. Nós escolhemos muitas coisas. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós. Em nós e nas pessoas que nos rodeiam. E nós vamos pagar aquilo que a gente faz. Né? Então assim, você comprou, você tem que pagar, você plantou, você vai colher. Então acaba acontecendo certas coisas chatas, ruins nas nossas vidas, mas não porque Deus é infiel, mas é porque nós escolhemos isso. E assim, Deus ele não prometeu uma vida sem aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fica firme. Eu vou voltar, eu vou levar vocês embora. Então a gente tem que... Não é você virou cristão, nada mais na sua vida vai acontecer de ruim. Vão acontecer coisas ruins, sim. E olha que acontece coisas muito ruins nas nossas vidas. Só que Deus, ele não mentiu. Ele não é de mentir, como a gente falou, né? Nos outros atributos. Então ele já disse, ó, vocês vão passar por dificuldades, mas eu estarei com vocês o tempo todo. Eu lembro uma época que eu orava, Deus, eu quero ver os seus milagres na minha vida, porque eu queria ver milagre. O mar se abrir. Deus, eu quero ver o sol parar. O sol parar, eu quero ver o mar se abrir, eu quero ver o morto ressuscitar. Gente, como a gente pede as coisas sem ter noção do que a gente está pedindo? E eu vi muitos milagres. Só que para eu poder ver o milagre, Deus precisou me colocar na provação. Então eu vi morto ressuscitando, mas eu vi um ente querido morrendo. Eu vi o mar se abrindo, mas eu tive que fugir, eu tive que sair do Egito, eu tive que chegar naquela situação, entendeu? Então assim, a gente pede, vem o milagre, mas para poder acontecer o milagre tem que vir a provação, não adianta. Não adianta, e só assim que a gente conhece quem verdadeiramente é Deus. E muitas coisas eu vi na minha vida acontecendo nos 45 do segundo tempo, mas Deus veio assim, ó, no tempo certo. E você vê e fala, Senhor,
como o Senhor é maravilhoso, que se não fosse isso eu não estaria aqui, se não fosse isso eu não daria valor àquilo. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, Ele é fiel, sim. Amém. Gente, só pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da tentação, 1 Coríntios 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, a tentação, ela não vem de Deus, né? É o homem, o próprio homem, ou nós mesmos, né? A partir das nossas imperfeições, somos tentados. Só que Deus, ele não dá uma aprovação que a gente não consiga suportar. Então, mesmo em meio à tribulação, ele sabe o tanto que você consegue carregar o seu fardo, né? Então, você tá com a tentação, você consegue, você tá com aquela aprovação, você consegue suportar tudo aquilo. Deus te dá forças no meio da tempestade, no meio do vucu-vucu nosso, que a gente, muitas vezes a gente se vê no meio dessa tribulação. Em todo tempo, Deus está conosco, nos sustentando, nos ajudando. Então, Ele te sustenta, Ele te coloca acima de tudo isso. Ele te dá forças para suportar tudo isso, né, Angê? Sim. E Tiago também complementa isso, que tá Tiago 1, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que os amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quer dizer, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos carnais. A tentação vem do nosso desejo carnal, né? Mas bem-aventurado o varão que sofre a tentação e ele se permanece fiel a Deus, porque desse é a coroa da vida. Inabalável. Então, assim, as tentações virá da parte de Deus? Não, never. As tentações vêm dos nossos próprios desejos, né? Eu sempre costumo dar um exemplo. Você é louco por pudim de chocolate, mas você odeia mousse de limão. Se eu quiser te envenenar, eu vou colocar o veneno no pudim de chocolate. Porque eu tenho certeza que se eu colocar no mousse de limão, você não vai comer. Assim o diabo, ele vê, ele nos rodeia, então pelos nossos jeitos, pela nossa fala, ele percebe aquilo que pode vir contra nós, com como ele pode nos derrubar. Então ele vai colocar o veneno, ele vai tentar te derrubar com o quê? Com aquilo que você mais gosta, com seus desejos. Então ele vai colocar o veneno no mousse de chocolate, porque aí sim você vai comer e você vai ser envenenado. Né? Então, nós precisamos nos atentar no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, né? E permanecer firme em Deus, sempre inabalável no Senhor. E nós devemos ser fiéis também com os nossos irmãos que dependem de nós. Claro. A unidade da igreja, ser fiel com o nosso pastor, com os nossos pastores, com todos da igreja, com todos os irmãos. Nós precisamos ter esse segmento, já que é um atributo comunicável, Deus comunicou isso a nós, então a gente também tem que ser fiel. A gente não é simplesmente que se lasque todo mundo, né? Todo atributo que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós venhamos a usar com o nosso irmão. Né? A salvação não depende somente da minha santidade, só eu e mais ninguém me toca, ninguém me vê, ninguém me rela. E eu não vou ver ninguém, então eu vou me enclausurar, vou subir no mais alto monte e viver lá sozinho para sempre. Não, isso daí não é bíblico. Não é bíblico esse tipo de coisa. Né? O que é bíblico é a comunhão, é o corpo, é você viver bem com seus irmãos. Ainda que o teu irmão te bata na face, você precisa dar o outro lado. Nós precisamos aprender a dar o outro lado. É difícil, irmão, muito difícil. Mas nós precisamos aprender a dar o outro lado pro nosso inimigo, né? E aprender a perdoar. Sempre aprender a perdoar, porque se nós não perdoamos, como que Deus pode nos perdoar? Se nós não somos fiéis àquelas pessoas que a gente vê, que a gente convive o tempo todo, como que a gente vai ser fiel com Deus que a gente não vê? Aquela questão da fé, ter fé em Deus, e que Ele nos enxerga 24 horas, né? Então, assim, nós precisamos aprender a viver bem com os nossos irmãos, não tem jeito.
sempre viver bem com os nossos irmãos. Gente, obrigada por acompanhar até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Já curte, compartilha, deixa aí nos comentários a sua opinião, sugestões, enfim. Vamos orar, Angê? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai de infinita misericórdia, nós clamamos a Ti, meu Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai amado, a ser segundo o Teu coração, ser segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, e que nessas palavras, meu Senhor, a Tua palavra não venha ser limitada somente, meu Pai amado, às redes sociais, não, meu Senhor. Pai amado, porque o Senhor é poderoso, meu Pai, alcance todos os lares dessa terra, alcance todas as famílias deste mundo, meu Senhor. Pai amado, traga salvação à humanidade, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que nós viemos a ser fiéis, meu Senhor, porque nós já cremos na Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Abençoe todos os lares, todas as vidas, meu Senhor, todas as famílias, meu Senhor, onde essa mensagem entrar e todos os demais, Pai, que Teu nome seja sempre glorificado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Galerinha, fica com Deus e até a próxima. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. No reino dos céus. Então, tratando... Esse é o Tiburcio. Ele é pentecostal. Vem cá. Oi, pessoal. Dá oi pro pessoal. Oi. Oi, seu Tibu. Agora a gente vai terminar o vídeo, tá bom? Fica quietinho.